Olá, graça e paz, mais um quadro do Café com Reflexão para vocês e nós estamos trabalhando neste tempo, não é? Falando sobre parábola ou parábolas, as parábolas de Jesus, e comecei falando para vocês acerca do sal, vós sois o sal da terra, depois os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, serão comparados a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E hoje eu quero estar trazendo uma parábola para vocês que, em particular, é uma das parábolas que muito me fala de alguma forma muito profunda. E se vocês perceberem aí também, neste recorte, o Ministério de Louvor está me patrocinando com a camiseta, não é? MVA de louvor, de adoração. Mas, sobretudo, eu gostaria de convidá-los também a deixarem aí seus likes, seus comentários, e aqueles que ainda não são inscritos, façam sua inscrição, inscreva mesmo no nosso canal. E se a mensagem está sendo boa para você de alguma forma, também quero convidá-los a compartilhar com outras pessoas que estão longe. Aqui à minha direita, à esquerda de vocês, tem uma moto feita ali de materiais, corrente, parafusos. Essa moto já deve ter aí uns 10 ou uns 12 anos que está comigo. Irmão Edmundo, uma das vezes que desceu ao sul do país, me trouxe de presente. E essa moto eu tenho um ciúme muito grande por ela. Do outro lado aqui também, álcool em gel para saber que estou bem protegido. E a minha esquerda e direita de vocês, não é? E eu não sei, mas somente isso, o álcool em gel e a moto. E a passagem que eu quero ler para vocês encontra-se em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19, Meninos na Praça. É uma parábola interessante mesmo. E diz assim a palavra de Deus: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Esta parábola eu sempre tenho uma disposição de compreendê-la em muitos aspectos diferentes, no mínimo 3 aspectos diferentes, mas sempre ela me fala profundamente em todos os aspectos que eu proponho a tentar compreendê-la. Vou estar falando do aspecto mais simples mesmo, para que a gente possa ganhar tempo em muitas outras parábolas, mas eu quero aqui trazer esta parábola dentro do aspecto que de fato ilustra o conceito de meninos na praça mesmo, trazendo um pano de fundo desta cena como sendo cotidiano do povo judeu em pleno, vamos dizer, século 0 da era cristã, ou 5 da era cristã, nascimento de Cristo. Então aqui provavelmente já está com seus 30 anos, então 35 da era cristã, não é? E trazendo a compreensão do próprio Jesus, fazendo uma comparação entre ele, João Batista, e a nação judaica. O pano de fundo é praça, e dentro desta praça, crianças que brincam. E essas crianças que brincam na praça, a gente vai pegá-las de 2 formas diferentes. Aquelas que estão dispostas a trazerem como proposta de brincadeira mesmo, casamento. E aqueles que não concordam, ou seja, este grupo dividido em 2 partes,
As crianças que não concordam e querem trazer como um pano de fundo de brincadeira um cortejo fúnebre. E aquelas que fazem a proposta pela brincadeira de casamento se opõem também porque eles não querem brincar do ponto de vista das crianças que festejam dentro de um casamento, e os que querem brincar do ponto de vista dos que festejam dentro do casamento não querem brincar do ponto de vista dos que choram dentro de um velório, de um cortejo fúnebre. Mas quando eu pego estes dois grupos também de crianças, com duas propostas diferentes, música de casamento e música fúnebre, ambos estão se referindo, o próprio contexto aqui já vai nos jogar justamente para isto, nos referindo acerca da própria situação ou da própria condição da situação judaica. Por quê, irmãos? Porque a gente vai pegar estes dois argumentos de crianças, remontando toda a estrutura da situação judaica, daqueles que eram pró-João Batista e que eram anti-Jesus ou anti-Cristo do ponto de vista do Messias mesmo, e aqueles que de alguma forma eram pró-Jesus e contrários a João Batista, mas que traz também um conceito de antagonismo da ação e do ministério de cada um dos dois, não é? Mas, sobretudo, quando se pega a nação judaica dentro desta parábola mesmo, a gente vai estar falando de alguns tipos de manifestações que, em detrimento de um ou de outro mesmo, está falando de indiferença, de reclamações, de insatisfação, mas que demonstram também o quanto aquela sociedade judaica, pelo círculo religioso, ou mesmo pelo contexto religioso de época, por toda a ritualística da religião judaica, estava infantilizada acerca do reino de Deus e acerca de tudo que estava acontecendo ali, tanto no ministério de Jesus, quanto no próprio ministério de João Batista. A palavra de Deus está nos trazendo que João Batista ele vem com a missão mesmo, ele vem preparar o caminho do Cristo, não é? Então ele é o precursor de Jesus, e dentro deste contexto se faz uma inversão de valores, quebra toda a estrutura daquilo que ambos tinham como ministério. Mas também fala do cotidiano, João se divertindo, ou do contraditório, perdão, que seria João se divertindo e Jesus lamentando. Porque se pega também esse conceito das crianças que estão ali para festejar no casamento ou chorar na brincadeira fúnebre também, e eles compreendiam que de alguma forma estava atacando a integridade, o próprio Jesus, né, está compreendendo assim, atacando a integridade tanto de João Batista quanto a de si mesmo, do próprio Jesus, não é? Divertindo do ponto de vista que João Batista ele vem com a proposta estritamente central e ele começa propondo no seu ministério a raça de víboras, é uma proposta dele, né? O machado já está posto à raiz, voz que clama no deserto e assim por diante, mostrando que João Batista tem um ministério bem de confronto, bem de acusação do ponto de vista não disso que nós fazemos hoje ou de que pessoas fazem de forma leviana, mas acusação do ponto de vista profético mesmo. Ponto de vista que o povo estava ali mais como fariseu, o povo estava ali mais como dentro da ritualística do judaísmo e não dentro do contexto de perceber que tudo dentro da condição judaica era uma preparação para a vinda de Jesus, o Messias mesmo, que haveria de redimir a nação de Israel. E neste contexto, quando tem esta inversão de valores também, o Cristo que tinha que se lamentar e o João Batista que tinha que festejar, também o próprio Jesus propõe como ficará triste aqueles que ainda estão com o noivo, né? Referindo-se que Jesus ele vem como noivo mesmo e que dentro desta proposta comia, bebia, sim, festejava
e ele era o motivo central do festejo, de toda a proposta de alegria e de esperança que trazia para os seus próprios discípulos. E também ele começa a demonstrar dentro desta proposta que existe uma grande diferença entre inocência e infantilidade. O povo judeu estava infantil. E dentro desse conceito também o povo judeu estava indiferente, o povo judeu estava sendo um povo que reclamava muito, demonstrava própria insatisfação, e tudo isto era o aspecto daquilo que Jesus vinha presenciando, e o próprio Cristo está falando, olha, porque veio João Batista, ele não comia e não bebia, e vocês diziam, tem demônio, não é? Aí veio o Filho do Homem, come, bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. E assim o que a gente pega nesse conceito é justamente isto, o círculo religioso que deveria estar totalmente preparado dentro do judaísmo para receber tanto João Batista como sendo aquele que já tinha sido profetizado no Velho Testamento, voz que clama no deserto, quanto para receber o Messias que havia de vir mesmo da linhagem de Davi. Mas o povo está totalmente obstinado, o povo está totalmente indiferente, o povo está totalmente insensível, porque Meninos na Praça também fala deste contexto. Olha, a gente toca música festiva e ninguém dança, e a gente toca música de enlutamento e ninguém chora, não é? Então a insensibilidade do povo, a infantilidade ou a infantilização que o judaísmo estava causando no povo era alguma coisa que estava distanciando pela religião judaica a própria percepção do Cristo que havia de vir e a própria percepção de João Batista, que seria o precursor daquele que havia de preparar o caminho do Messias, ou voz que clama no deserto. E com isto também no final da parábola, o próprio Jesus está falando, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que ele está propondo aqui é que toda a ação que Jesus havia de realizar e de fazer estava sendo justificada pelo próprio Deus, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, tudo quanto Jesus estava fazendo por direção do Pai, estava fazendo por sabedoria advinda do Espírito Santo e que tinha justificação do próprio Deus, como sendo obras que, de fato, estava trazendo a relevância do ministério, tanto de João Batista quanto de Jesus mesmo, aquele que veio para redimir e resgatar a humanidade. Então ele tem que estar no meio de glutões, ou vamos dizer assim, tem que estar no meio de pecadores, não é? De publicanos e pecadores, e assim, a acusação contra Jesus por estar no meio desse povo é glutão e bebedor. E a acusação contra João Batista, que aí ele já nem come nem bebe, ele vem com, a gente chama dentro do conceito religioso mesmo, de um ministério de ascese, não é? Então ele está isolado de tudo e de todos, ele tem uma dieta bem restrita, não bebe vinho, ele come gafanhotos e alimenta-se de mel silvestre mesmo, aparece vestido com pelo de camelo, não é? Mostrando que a sua vida, então, era uma vida totalmente pautada na disciplina e no rigor, sobretudo o pessoal não compreende nada também. E quando João Batista aparece com este ministério de ascese, não é? Ou de espiritualidade, vamos dizer assim, para melhor compreenderem, vocês melhor compreenderem, eles olham para João Batista e com muita naturalidade propõem, olha, tem demônio, não é? Ou seja, se não come e não bebe, está endemoniado. Se come e bebe, então é glutão e é bebedor de vinho. Mas a sabedoria é justificada por suas obras, ou seja, tudo que Jesus fez como obras estava usando a própria sabedoria de Deus, estava sendo justificado pela própria ação diante de Deus, e com isto também estava trazendo já um tipo de vaticínio para aquela nação, vaticínio de que o povo estava arredio em relação às obras e às ações de Cristo mesmo
para a remissão e para a salvação daqueles que se for direcionado, né? O Cristo que veio para a nação de Israel, e aí a Bíblia está falando, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, não é? Então, a igreja não pode ser estes que não dançam quando toca música festiva e nem estes que não choram também quando toca música fúnebre, ou seja, está cantando música festiva, a gente vai dançar. E está cantando música, ou está tocando música de casamento, a gente vai dançar, não é? Está tocando música fúnebre, a gente vai chorar, porque nós temos sensibilidade, nós não somos indiferentes, nós sabemos tudo quanto está acontecendo de fato e de verdade, porque o Espírito Santo sempre vem revelando a cada coração e por sua palavra também nós já temos esta compreensão. E com isto eu quero mais uma vez deixar para vocês beijo no coração, beijo na alma. Fiquem na paz, amados.